O sol de outono banhava os campos de lavanda e as videiras do Château de Lumière com uma luz dourada e nostálgica. Era a época pós-colheita na Provença, aquele momento do ano em que a terra parece respirar aliviada antes do sono do inverno. Para Sophie, aquele lugar não era apenas uma propriedade avaliada em milhões de euros. Era o único mundo que ela conhecia. Órfã aos 10 anos, filha de imigrantes que trabalhavam na colheita, ela fora acolhida por Monsieur Henri Valmont, o dono da propriedade, um homem que transformou a solidão de sua viuvez em uma paternidade adotiva e silenciosa. Henri sempre fora uma força da natureza, um homem alto, de ombros largos, acostumados a carregar barris de carvalho, com uma voz que ecoava como trovão nas adegas. Mas naquela manhã de terça-feira, quando ele chamou Sophie para encontrá-lo perto do velho carvalho na divisa norte da propriedade, algo estava errado. Sophie o viu de longe. Ele estava apoiado na cerca de madeira, olhando para o vale. A postura, sempre reta e orgulhosa, parecia ter encolhido. Ele segurava um cigarro apagado entre os dedos, um hábito que abandonara há 20 anos. Henri, chamou Sophie, aproximando-se com o passo rápido de quem gerenciava toda a operação logística do vinho. O senhor me chamou. Há algum problema com a exportação para o Japão? Henri virou-se devagar. O sol revelou novas linhas em seu rosto, uma palidez que contrastava com o bronzeado de uma vida ao ar livre. Suas mãos, pousadas sobre a cerca, tremiam levemente. Sophie sentiu um frio na barriga, um pressentimento que não tinha nada a ver com negócios. Não é sobre o Japão, minha menina, disse ele, a voz rouca. É sobre algo mais definitivo. Sophie franziu a testa. Olá, desculpe o incômodo. Gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado. O senhor está me assustando. É sobre a venda das terras. Aqueles investidores americanos voltaram a ligar? Henri negou com a cabeça, um sorriso triste curvando os lábios. Eu sei lidar com tubarões, Sophie. O problema é quando o inimigo já está dentro das muralhas. Ele fez uma pausa, respirando fundo o ar perfumado de tomilho e terra. Parecia estar reunindo forças para levantar um peso físico. Fui a Paris na semana passada. Disse a você que era uma reunião com o sindicato dos viticultores. Eu menti. Fui ver um especialista no hospital americano. O mundo de Sophie parou. O zumbido das cigarras, o vento nas folhas, tudo silenciou. Um médico? Mas o senhor disse que a tosse era alergia. Não é alergia, cortou Henri com uma firmeza que tentava mascarar o medo. É o coração, uma insuficiência cardíaca congestiva avançada, combinada com outras complicações que não valem a pena listar. O motor está pifando, Sophie. Não há peças de reposição para um modelo de 74 anos. Sophie sentiu as pernas cederem. Ela se apoiou no tronco do carvalho. O que isso significa? Tratamento? Cirurgia? Nós temos dinheiro, Henri. Podemos ir para a Suíça, para os Estados Unidos. Não há cirurgia, disse ele, olhando-a nos olhos. O médico me deu 3 meses, talvez 4, se eu tiver a teimosia dos Valmont. Mas não passarei do inverno. A notícia caiu sobre Sophie como uma sentença de morte para si mesma. Aquele homem era seu pai, seu mentor, seu amigo, seu tudo. A ideia de um mundo sem Henri Valmont era uma paisagem vazia e aterrorizante. As lágrimas subiram, quentes e rápidas, mas Henri levantou a mão, pedindo silêncio. Não chore ainda. Não temos tempo para luto, Sophie. Temos tempo apenas para estratégia. Eu te chamei aqui porque preciso te pedir algo. Algo terrível. Algo necessário. Sophie limpou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura que ele lhe ensinara a ter nos negócios. Qualquer coisa, Henri. O que o senhor precisar. Eu cuidarei de tudo. Dos remédios, da casa. Não é de cuidados que eu preciso, disse Henri.
Ele se aproximou dela e, pela primeira vez, Sophie viu o medo real naqueles olhos azuis que sempre foram tão destemidos. Eu preciso que você me prometa que não vai fugir quando eu disser o que vou dizer. Eu nunca fugiria. Eu estou aqui. Henri suspirou, o ar saindo trêmulo de seus pulmões. Sophie, eu não tenho herdeiros de sangue. Você sabe disso. Mas tenho primos distantes em Lyon, abutres que nunca puseram os pés nesta terra, mas que conhecem o valor de cada hectare deste vinhedo. A lei francesa é rígida. Sem um herdeiro direto, o Estado e esses parentes vão retalhar o Château de Lumière. Eles vão te expulsar, Sophie. Vão vender tudo o que construímos e você vai sair daqui apenas com as roupas do corpo. Sophie sabia que era verdade. Ela geria o negócio, mas no papel era apenas uma funcionária. Eu não me importo com o dinheiro, disse ela. Eu posso trabalhar em outro lugar. Mas eu me importo, explodiu Henri, batendo a mão na cerca. Eu me importo que a obra da minha vida proteja a pessoa que deu sentido a ela. Eu não vou morrer sabendo que te deixei desamparada. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Só existe uma maneira legal de blindar tudo, de passar tudo para você sem que eles possam contestar no tribunal. O que é? Perguntou Sophie. Henri endireitou a postura, recuperando a dignidade do patriarca. Eu quero que você se case comigo. A frase pairou no ar cristalino da Provença, tão deslocada e chocante quanto um trovão em céu azul. Quero que você se case comigo. Sophie recuou um passo, quase tropeçando em uma raiz exposta do carvalho. Ela olhou para Henri, procurando algum sinal de demência senil, alguma indicação de que a doença tivesse afetado sua mente antes de seu coração. Mas o olhar dele era lúcido, focado e dolorosamente sério. O quê? Sussurrou ela, a voz falhando. Henri, do que você está falando? Você é como meu pai. Isso é incesto moral. É absurdo. É uma transação, corrigiu Henri, a voz dura, tentando manter a emoção sob controle. Não é um casamento de romance, Sophie. Pelo amor de Deus, olhe para mim. Sou um velho morrendo. Não estou pedindo seu amor de mulher. Estou pedindo sua assinatura em um contrato vitalício. Não. Sophie balançou a cabeça, sentindo uma náusea subir. Não me peça isso. Não transforme o que temos em algo burocrático e estranho. Existem testamentos, existem doações. Testamentos podem ser contestados, gritou Henri, perdendo a paciência pela primeira vez. Doações podem ser revogadas ou taxadas em 60% pelo governo francês quando não há laços de sangue. Se você for minha esposa, a lei muda. O regime de bens muda. Você se torna a senhora Valmont, a dona legítima e inquestionável de cada pedra, de cada videira, de cada garrafa na adega. Sophie caminhou de um lado para o outro, as mãos nos cabelos. A lógica dele era impecável, fria e terrível. E o que as pessoas vão dizer? Perguntou ela, virando-se para ele. Vão dizer que eu sou uma oportunista, que a órfã que você acolheu esperou você ficar doente para dar o golpe do baú. Vão sujar a sua memória e a minha honra. Que se danem as pessoas. Henri se aproximou, e a fragilidade de sua condição tornou-se visível quando ele precisou se apoiar nela para não perder o equilíbrio. Eu tenho 3 meses, Sophie. 3 meses. Você acha que eu me importo com fofocas da vila? Eu me importo com você. Ele segurou os ombros dela. Suas mãos, antes firmes como tenazes, agora tremiam. E foi nesse contato físico, nessa fraqueza exposta, que a máscara de Henri caiu completamente. Sophie, olhe para mim, implorou ele, a voz quebrando. Eu não estou fazendo isso para salvar a vinícola. O vinho pode virar vinagre, a casa pode queimar. Eu não me importo. Eu estou fazendo isso porque eu tenho medo. Sophie parou. Ela nunca
em 22 anos, vivendo sob o teto daquele homem, o ouvira admitir medo. Medo de quê? Perguntou ela suavemente. Medo de morrer sabendo que falhei com você, confessou Henri, as lágrimas enchendo seus olhos velhos. Você cuidou de mim. Você cuidou desta terra. Você me deu uma razão para levantar da cama depois que minha esposa Marie se foi. Se eu morrer e deixar esses abutres de Lyon te jogarem na rua, então minha vida não valeu nada. Eu morrerei em tormento, Sophie. Não me deixe morrer em tormento. Aquelas palavras atingiram Sophie como um golpe físico. Ela percebeu, com uma clareza devastadora, que aquilo não era sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre a paz de um homem que estava encarando o fim. Ele não estava pedindo um sacrifício dela. Ele estava pedindo permissão para partir em paz. Ela olhou para o rosto dele, marcado pelo tempo e agora pela doença. Viu o pai que a ensinou a andar de bicicleta, o chefe que a ensinou a negociar, o amigo que enxugou suas lágrimas quando seu primeiro namorado partiu seu coração. Ele estava oferecendo a ela seu nome como o último escudo, a última proteção que ele poderia dar. A repulsa inicial de Sophie se dissolveu, substituída por uma onda de amor profundo e doloroso. E se eu disser não? Perguntou ela, testando a realidade. Então eu morrerei um homem triste e preocupado, respondeu ele, simples assim. Sophie respirou fundo o ar da Provença. Ela olhou para os vinhedos que se estendiam até o horizonte. Aquela era a casa deles. E ela não permitiria que estranhos a destruíssem, nem que Henri partisse carregando o peso da culpa. Tudo bem, disse ela, a voz firme agora. Eu me casarei com você, Henri, mas com uma condição. Qual? Perguntou ele esperançoso. Ninguém vai me chamar de viúva alegre. Nós vamos fazer isso com dignidade, e você vai prometer que vai lutar para viver cada um desses 90 dias. Não ouse me deixar viúva antes da hora. Henri soltou um suspiro que pareceu esvaziar seus pulmões de anos de tensão. Ele a abraçou, um abraço desajeitado e fraco, mas cheio de uma gratidão imensa. Obrigado, minha filha. Minha esposa, corrigiu ele com um sorriso triste. Prometo que vou te dar trabalho até o último minuto. As horas seguintes foram um borrão de eficiência burocrática, misturada com uma intimidade surreal. Henri, revigorado pela decisão, acionou seu notário de confiança, um velho amigo da família que entendia a situação e guardaria segredo. Os trâmites na França eram complexos, mas com as conexões certas e a urgência médica atestada, tudo podia ser acelerado. 3 dias depois, uma cerimônia civil foi realizada na biblioteca do Château de Lumière. Não havia flores brancas, nem música, nem convidados, exceto o notário e a governanta da casa, Madame Giselle, que chorava silenciosamente num canto, entendendo o sacrifício e o amor envolvidos naquele ato. Sophie vestia um tailleur creme elegante, mas sóbrio. Henri usava seu melhor terno de linho, embora agora ficasse um pouco largo em seus ombros. Quando o oficial de justiça leu os votos legais, a estranheza do momento se dissipou. Não era um casamento romântico, mas era, sem dúvida, um pacto de amor. Era a formalização de um vínculo que já existia há décadas, o de protetor e protegida, que agora se invertia. Agora, Sophie se tornava a guardiã dele. Eu, Henri, aceito você, Sophie. A voz dele falhou, mas ele pigarreou e continuou, olhando-a com um orgulho feroz. Quando assinaram o livro de registros, Sophie sentiu o peso da caneta. Com aquela tinta, ela deixava de ser a órfã acolhida para se tornar a senhora Valmont, a matriarca, a dona. Mas, ao olhar para a mão de Henri sobre a mesa, viu que ela parara de tremer. Ele estava em paz. A missão dele estava cumprida. A noite de núpcias foi passada na sala de estar, com Henri sentado em sua poltrona de couro favorita e Sophie no sofá em frente, lendo para ele os relatórios da safra e depois poesia.
Eles beberam uma garrafa de Châteauneuf-du-Pape de 1982, o ano em que Sophie nascera. Você sabe o que isso significa agora? Perguntou Henri, girando o vinho na taça. Quando eu me for, os lobos virão. Meus primos vão tentar anular o casamento. Vão dizer que eu estava senil, que você me coagiu. Deixe que venham, respondeu Sophie com uma ferocidade que surpreendeu a ambos. Eu tenho o papel, eu tenho a terra e eu tenho a verdade. Ninguém vai tirar o château de mim. Eu vou protegê-lo como você me protegeu. Henri sorriu, fechando os olhos. É por isso que eu escolhi você. Não porque eu precisava de uma herdeira, mas porque este lugar precisava de uma rainha. Nos 2 meses seguintes, a doença avançou implacável. A insuficiência cardíaca roubava o fôlego de Henri, inchava suas pernas e o cansava após poucos passos. Sophie assumiu o comando total. Ela gerenciava a colheita, negociava com exportadores e, ao mesmo tempo, gerenciava a medicação de Henri, suas consultas, seu conforto. Eles criaram uma rotina de despedida. Todas as tardes, quando o sol começava a baixar, Sophie ajudava Henri a caminhar até o terraço. Eles ficavam lá, em silêncio, observando a luz mudar sobre as vinhas. Eles conversavam sobre tudo o que não tinha sido dito em 20 anos. Sobre os pais de Sophie, sobre a esposa de Henri, sobre medos, sobre Deus, sobre o vinho. A relação deles mudou. Não era mais pai e filha, nem patrão e empregada. Eram companheiros de trincheira, enfrentando o inimigo final. Sophie aprendeu a ler a respiração dele, a saber quando ele estava com dor apenas pelo jeito que segurava a xícara. Henri aprendeu a confiar nela completamente, soltando as rédeas de sua vida com uma humildade que ele nunca tivera na juventude. Você foi a melhor decisão da minha vida, Sophie, disse ele uma noite, quando a primeira geada do inverno cobria os campos. Não por causa do casamento, mas por ter te trazido para casa naquele dia de chuva, há 22 anos. Eu não seria nada sem você, Henri. Errado, corrigiu ele com voz fraca. Você seria tudo. Eu só te dei o solo. Você cresceu sozinha. O inverno chegou com força na Provença, trazendo ventos gelados que sopravam do Mistral. O prazo de 3 meses dado pelo médico expirou. Henri, fiel à sua promessa e à sua teimosia, lutou por mais 3 semanas. Mas em uma manhã de dezembro, o corpo finalmente se rendeu. Sophie estava ao lado dele. Ela havia movido uma cama hospitalar para o térreo, de frente para as grandes janelas que davam para os vinhedos, agora adormecidos e secos. A respiração de Henri era superficial, um estertor suave que marcava os segundos finais. Ele abriu os olhos uma última vez. Eles estavam nublados, mas focaram no rosto dela. Está tudo em ordem, sussurrou ele, a preocupação do patriarca presente até o fim. Sophie segurou a mão dele, beijando os nós dos dedos frios. Tudo em ordem, Henri. Os testamentos estão registrados, as contas estão pagas, o vinho está nos barris. Você pode descansar, eu assumo daqui. Henri apertou a mão dela, um aperto fraco, mas cheio de significado. Minha Sophie, minha leoa. Ele suspirou, um som longo e profundo, como se estivesse soltando um fardo que carregara por décadas. E então, o silêncio. O peito parou de subir. O relógio de pêndulo no corredor continuou a bater, indiferente à passagem de uma era. Sophie não gritou. Ela não desabou. Ela ficou ali, segurando a mão do marido-pai, sentindo a temperatura dele cair, permitindo-se chorar silenciosamente. Ela sentiu uma dor aguda, um buraco no peito, mas, estranhamente, não sentiu desespero. Sentiu a paz que ele havia pedido. Ele tinha ido embora sem medo, sabendo que ela estava segura. O funeral foi realizado na capela da propriedade. Foi simples, como Henri queria. Mas, como ele previra, os abutres apareceram. 2 dias depois do enterro,
Um carro preto com placas de Lyon estacionou no pátio. Eram os primos, acompanhados de advogados engomados. Eles entraram na biblioteca, onde Sophie estava sentada na cadeira de Henri, atrás da grande mesa de carvalho. Ela vestia preto, mas não parecia uma viúva frágil. Ela parecia a dona do lugar. Mademoiselle, começou o advogado com um tom condescendente. Viemos discutir a desocupação da propriedade e os termos de compensação pelos seus serviços. Sophie nem se levantou. Ela deslizou uma pasta de couro sobre a mesa. Dentro estava a certidão de casamento, o testamento atualizado e a escritura da propriedade em nome de Sophie Valmont. Vocês devem estar enganados, disse ela, com a voz calma e trovejante de Henri. Eu sou a Madame Valmont. Esta é a minha casa, e este é o meu vinho. O advogado pegou os papéis, leu e empalideceu. Os primos começaram a protestar, gritando sobre fraude, sobre imoralidade. Saiam, disse Sophie. Ela não gritou. Ela apenas projetou a autoridade de quem tem raízes profundas. Saiam da minha terra antes que eu chame a gendarmerie por invasão de propriedade. Eles saíram, resmungando, ameaçando processos que Sophie sabia que eles perderiam. Eles entraram no carro e foram embora. Sophie observou a poeira baixar na estrada. Ela caminhou para fora, para o terraço. O sol estava se pondo, tingindo o céu de roxo e laranja. O vinhedo se estendia diante dela, silencioso e eterno. Ela tocou a aliança de ouro em seu dedo. Sophie entendeu, finalmente, a verdadeira lição de tudo aquilo. O amor não precisa ser romântico para ser a força mais poderosa do mundo. O amor de Henri não foi um beijo de cinema. Foi um contrato, uma assinatura, uma proteção. Foi o ato de um homem que construiu uma fortaleza não para se esconder, mas para abrigar quem ele amava. Obrigada, Henri, sussurrou ela para o vento. Ela respirou fundo o ar frio. Havia muito trabalho a fazer. A poda de inverno começaria na semana seguinte. Sophie Valmont virou-se e entrou em sua casa, pronta para continuar o legado, não como uma herdeira de sorte, mas como a guardiã escolhida. A vida passava, mas a gratidão e a dignidade, como as vinhas velhas, tinham raízes que nenhuma tempestade podia arrancar.